Boa tarde a todos. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos e minhas amigas, é preciso entender o seguinte, que algumas figuras tentam fazer desvinculação do governo Lula e Dilma Rousseff. Na verdade, o ex-presidiário de São Bernardo do Campo, o supostamente eleito presidente da República, ainda que de forma muito misteriosa, é que faz essa desvinculação, porque nós sabemos que dentro de um determinado contexto político existem circunstâncias de pessoas que são tendenciosas a quererem viver somente o imediatismo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. À medida em que o governo consegue durante um pequeno período de tempo adiar um problema na economia, tudo parece andar nos respectivos caminhos, os quais se espera um resultado positivo, onde é mais fácil falar que a economia vai bem, perdão pela tosse, que a inflação está sob controle e que o país não sofrerá as consequências de longo prazo. Aí você vai me perguntar, se o governo Lula e o governo Dilma está na mesma proporção, o que aconteceu no governo da Dilma que não conseguiu segurar por tanto tempo o estelionato econômico do governo Lula? Bom, isso vocês podem parar para pensar no seguinte: o ministro da Economia dos dois governos era o senhor Manteiga. Tudo bem. No primeiro governo Lula começou com Palocci. E os resultados dos 4 primeiros anos conseguiram até superar eventuais crises políticas que seriam causadas pela corrupção que estourou lá na questão do mensalão, da compra de apoios parlamentares entre 2005 e 2006. E por outro lado, vocês podem pensar o seguinte, que aqui na frente outros escândalos se estouraram, correto? E mais do que isso, o governo do ex-presidiário de São Bernardo do Campo deixou um rombo perigosíssimo no que se refere à dívida pública interna, onde juros sempre eram aumentados para segurar a inflação, mas na verdade ele estava sempre buscando acalmar investidores para ao menos atrair dólar e ele conseguir maquiar o câmbio mediante as turbulências, porque o que cresceu no governo do PT foi o tamanho do Estado e o inchaço da máquina pública, e isso nós tivemos que pagar através de mais burocracia e aumento de tributações. Esse foi o reflexo ideal do fechamento de grandes empreendimentos que provocaram o desemprego de longo prazo, porque afinal, à medida em que o governo joga recursos na economia sem pensar nas consequências, causa uma presença excessiva de dinheiro no mercado, e isso, como consequência, gera descontrole inflacionário e a longo prazo
pode se provocar uma recessão. E como que se provoca a recessão? O governo, para não perder os contextos que envolvem as metas anuais, joga a taxa de juros para cima. E quando ele joga a taxa de juros para cima, ele está endividando mais o país, porque está emitindo novos títulos justamente para atrair dólares. E ele, como consequência, jogar no mercado de câmbio mediante a um ataque especulativo contra a moeda nacional. E quando você gasta demais e não tem o crescimento esperado, consequentemente, você tem que cobrir esse gasto através de quê? Aumento de tributos. E o que o aumento de tributos atrai? Burocratização, aumento dos custos, menos rotatividade e menor produtividade. Afinal, não houve durante o governo do PT estímulo à produtividade, aberturas de linha de crédito de forma desenfreada, subsidiado com dinheiro público, onde a conta o próprio povo brasileiro teve que pagar. Governo Dilma, beleza. Nos 7 primeiros meses, 11 ministros foram colocados para escanteio, mas as pastas continuaram pertencendo aos mesmos partidos, onde o desvio de conduta ética era a distribuição de propina similar ao mensalão, e o Congresso Nacional tinha o poder de escolha de quem seria o substituto do governo no ministério, como foi o caso no escândalo do DENIT, que envolvia o presidente nacional do partido, Alfredo Nascimento, como no caso do PP, presidido na época por Ciro Nogueira, e o senhor Mário Negromonte havia desviado recursos que eram destinados às respectivas conjunturas das enchentes que fizeram romper barragens e encostas durante o período das enchentes em 2011, que se alastrou em diversas cidades, inclusive na região serrana do Rio de Janeiro, que causaram grandes desvios por parte do então governador, hoje preso, Sérgio Cabral, Rodrigo Bettelin e outras figuras mais. Naquele tempo, podemos levar em consideração o seguinte: o senhor Gilberto Kassab, ele que abriu dissidência no DEM e articulou a fundação do PSD, com assinaturas até de eleitores que estavam com certidão de óbito. Isso com o intuito de galgar espaço do governo do PT. Se não é para ser conspirador, sejamos coerentes. Será que o Kassab na época, talvez por querer se vender caro demais para lotear o governo, causou os desgastes no próprio PMDB, onde em 2014 conduziu-se o impeachment da então presidente Dilma Rousseff? Tudo é possível diante de um espaço que teve que ser repartido, com novas compras de apoio que começaram a custar cada vez mais alto o Estado brasileiro. Dilma Rousseff, com o intuito de manter os programas sociais,
começou a mostrar a falta de recursos, de superávit, para fechar as contas públicas. E com isso utilizou dinheiro de bancos públicos para fechar o resultado final. O que o ex-presidiário, de todas as formas, já vinha fazendo. Só que, sem sombra de dúvida, ele não iria mostrar isso na devida proporção. Por quê? A diferença é que o ex-presidiário conseguiu pegar um período de alta das commodities, onde as taxas da exportação suprimia as vergonhas que o governo fazia com sua política fiscal. Mas o modelo fiscal e a política econômica das duas gestões foram exatamente iguais, porque você consegue sustentar até um certo período de tempo modelo populista de governar. Mas quando você, a cada momento, quer aumentar os gastos do Estado, principalmente depois de 2008, sem sombra de dúvida, uma hora a conta vai chegar. Pelo fato de que o Estado, por si só, ele não está sendo austero e nem muito menos está plantando para que a economia cresça. Está apenas inflando a economia. Isso não é crescimento. Isso é artificialização do contexto econômico. Não é à toa que hoje nós sabemos a verdade. A média de crescimento do Brasil nos últimos 26 anos é quase que igual a zero. E é quase igual a zero justamente pela má gestão econômica, pelas práticas recessivas, pelo aumento da burocracia e dos investimentos estratégicos que estavam parados. Isso serviram para destruir o país, sugar riquezas e criar os problemas fiscais que nós pagamos até os dias atuais. Isso significa dizer que em algum período investidores acharam esse país atrativo por especulações mentirosas e por um motor central macroeconômico mundial. Mas quando viram que o dever de casa o Brasil era incapaz de fazer, sentiram as reais consequências. Porque existe aquele tipo de situação. Governos da esquerda são extremamente populistas. Acreditam que gastos públicos é uma forma de ajudar a economia. Só que gastos públicos causam problemas do endividamento, da inflação e, acima de tudo, de menor crescimento. Porque quando se tem menos gastos, você tem menos desperdício de dinheiro público e se tem mais recursos para investimentos estratégicos que promovem a industrialização. Eu desafio a qualquer um de dizer qual foi a industrialização que o governo petista fez. O governo petista fechou a economia, desestruturou o mercado, apenas fortaleceu os grandes monopólios, que foi a compra de determinadas bandeiras, fechando a concorrência. E isso, sem sombra de dúvida, gera uma queda significativa de empreendimentos que são fundamentais para diversificar a economia e promover a industrialização.
Eles fizeram desinvestimento, desestruturação. Mas o contexto ideal de tudo que foi se perdendo aos poucos, a conta chegou no governo Dilma Rousseff. Mas os dois governos tinham o mesmo modelo de negociata, o mesmo modelo econômico e a mesma percepção que a longo prazo causariam grandes destruições. Isso vocês podem ver pelo Estado cada vez mais inchado, pela despesa pública não acompanhando o crescimento do país. Isso significa déficit eternizado. E mais que isso, PIB negativo. E mais do que o PIB negativo, estávamos tendo déficit operacional, onde a própria melhora da qualidade do serviço não acompanhava a proporção dos gastos que eram implementados. E agora eles criticam os contingenciamentos, porque para eles, como bem diz um grande amigo meu, dinheiro nasce da pedra. Mas sem sombra de dúvida, quem não tem metas e nem visibilidade são eles. De um governo assim, você espera algum tipo de benesse para o futuro da nação? Seja sincero e deixe seu comentário abaixo do vídeo. Conjuntura política e econômica sempre é ao seu lado. Gostou do vídeo? Muito obrigado. Deixe seu ok, o seu comentário, sua curtida, se inscreve no canal e não esqueça de apertar os sininhos para receber as notificações. Um abraço.